Vamos iniciar as manipulações articulares que vão ser realizadas em lombarol e em posição sentada. O lombarol, em caso de lesão FRS. A lesão, por princípio, a disfunção se posiciona sempre para cima. Então o paciente vai deitar aqui do lado direito. Nós temos então uma disfunção à esquerda. Vamos pegar como exemplo uma disfunção do L4. A vértebra em lesão será posicionada no alavanca superior. Realizamos uma normalização para FRS. Pega o braço do paciente, faz a derotação até a vértebra em disfunção, rotação, e realiza uma tração para cima para colocar extensão. E o paciente cruza os dedos. O membro inferior esticado sobre a marquese, e de lá posicionamos o alavanca inferior. Eu vou palpar o espaço interspinoso entre o L4 e o L5 e realizar o movimento de flexão da anca até sentir a abertura do processo espinoso. De lá, eu vou fixar as duas alavancas, um para meu antebraço e outro para meu joelho. De lá, meu braço se posiciona no tronco anterior, de maneira que eu consiga entrar em contato com a vértebra inferior. Para uma correção FRS. Objetivo, realizar um fechamento, uma concavidade. Primeiro tempo, pedimos ao paciente inspirar, solta, realiza a derotação das alavancas. Segundo tempo, inspirar e expirar, aproxima as alavancas, realizando a correção de inclinação. E no terceiro tempo, inspirar e expirar, realiza a manipulação, que consiste em levar o alavanca superior para posterior e inferior, sentido do cotovelo, e a bacia para anterior e superior. Ainsi. Ok? Normalização para uma lesão ERS, à esquerda, o paciente deita de novo do lado direito. A lesão então é posicionada para cima, mesmo princípio, L4 no alavanca superior, com parâmetro de flexão, puxa para baixo. Fixe o alavanca inferior sobre a vértebra inferior, através do movimento do espaço interspinoso. E eu fixo da mesma forma as duas alavancas. A gravata é bem posicionada em cima. Objetivo aqui, abrir. Primeiro tempo, inspirar, expirar, derotação das alavancas. Inspirar, expirar, abertura. Então, vou criar uma convexidade, afaste. E no terceiro tempo, realiza a manipulação e oblíquo. Quer dizer, o alavanca superior vai para posterior e superior, a bacia vai para anterior e inferior. Segunda maneira de normalizar uma vértebra lombar consiste a utilizar a posição sentada da caverna. Para isso, a manipulação se realiza sempre pela posterioridade. A diferença entre FRS e ERS será unicamente o posicionamento do paciente. A posterioridade, por exemplo, é à direita, então o braço direito se posiciona no ombro esquerdo. Objetivo, levar essa posterioridade para anterior e inclinação do lado contrário, para corrigir o posicionamento RS, quer dizer, isso é a lesão, vou posicionar no sentido oposto, e inclinação e rotação. Se uma F, vou colocar o paciente em E, se uma E, extensão, vou colocar o paciente em F. Depois, os parâmetros são os mesmos.
contato. Vou entrar em contato pisiforme com a posterioridade e fixar meu cotovelo contra minha bacia, que está em posição anterior. A outra mão vai fixar o braço do paciente. Eu faço corpo com ele e eu posiciono. Ou extensão para uma F, ou flexão para uma E. A partir daí, inclino o paciente do lado contrário, controlateral, rotação controlateral. Uma vez que eu entrei os parâmetros, pede o paciente. Inspire, expire, accentuo o parâmetro de rotação, uma vez, inspire, expire, segunda vez, e na terceira expiração, realize um troço combinado entre tração sobre o ombro, empurra sobre pressão sobre a vértebra.